Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. A irmã crente quase fez o irmão Zé um ataque fulminante. Mas isso é normal, irmão. Eu lembro que quando eu comecei a querer pregar, uma vez eu falei para o Senhor: Senhor, se for da tua vontade mesmo de eu pregar, eu quero pregar de surpresa. Se o Senhor usa a gente na palavra, eu quero chegar na igreja e quero que o Senhor me pastor me chame. Irmão, mas a gente fala uma coisa, falar isso é uma coisa, né? Agora imagina quando foi a minha reação, quando o pastor chegou e falou assim: hoje eu vou estar passando para a irmã Franciela ler uma palavra. Eu falei assim: como assim, irmão? Você está de brincadeira? Irmãos, a gente tem que saber o que pedir para o Senhor, né? A gente quer fazer do jeito da gente, passa vergonha, mas vai se preparando, Zé. Amém? Eu vou estar lendo aqui em Gênesis 16. Deus está falando muito comigo esses dias sobre essa palavra. Vou estar lendo para não tomar o tempo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis o Senhor que me impede de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E eu ouvi Abraão a voz de Sarai. Assim tomei Sarai, mulher de Abrão, e a Agar egípcia, sua serva, e Deus a pôs mulher a Abraão, seu marido. Depois de 10 anos, Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. Porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: minha ofensa por tua causa, minha serva pus os teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e a ti. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está nas tuas mãos, faça-lhe que bem pareça aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a julgou junto a uma fonte de água no deserto, junto no caminho de Ur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vem e para onde vais? Ela disse: venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: toma-te para a tua senhora e humilhe debaixo de suas mãos. E até aqui, irmão. Senhor, o Senhor venha, papai querido, colocar no coração dos teus servos a palavra, Senhor. Senhor, não venha de mim, mas de ti, papai. O Senhor venha abrir o olhar espiritual de cada um. O Senhor venha dar entendimento em nome de Jesus, amém? Poder se assentar. Irmãos, eu acho que essa aqui é uma das passagens mais conhecidas. Que Abraão, ele recebeu uma promessa que ele ia ter filhos, que era para ele sair do meio da parentela. Eu acho que o Senhor já confirmou pelo pastor a devocional que ele ia ter filho, que ele ia estar do meio da parentela. Só, irmãos, que o que acontece? A sua mulher, ela não podia ter filho, e ela ficava aflita porque ela não podia dar um filho com o marido dela, e ela sabia que o marido dela tinha promessas do Senhor, e ela sabia que aquela promessa tinha que ser cumprida. O que ela aconteceu, irmão? Ela resolveu ela mesma fazer o quê? Ela mesma adiantar as promessas do Senhor, que nem era na vida dela, era na vida do marido dela. Ela resolveu ela mesma pegar aquela serva e falar assim: dá-me filho, deita com meu marido e me dá-me filho. Aquela serva, antigamente os servos não tinham muito o que fazer, os escravos não tinham muito o que fazer, eles tinham que estar obedecendo o seu Senhor. Irmãos, então aquela mulher, ela não teve muita opção de escolha. Nós não sabemos, porque a Bíblia não fala se Sarai chegou perto dela e falou assim: ô Agar, você pode deitar com meu esposo e me conceder um filho? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, que ela chega no marido dela e pede para o marido dela. Irmãos, e o marido dela concede. Ela concede aquela vontade daquela esposa. Nós não sabemos mesmo nem se ele chegou a orar. Ele chegou a pedir para o Senhor autorização para estar podendo fazer aquilo. Mas o que
Eles resolveram, eles mesmos, fazer a promessa acontecer. E o que acontece? Quando ela chega, eles resolveram eles mesmos fazer o processo de Deus acontecer e esqueceram de ouvir a voz de Deus. Mais uma vez o homem escuta a mulher. Nós temos já Adão e Eva. Mais uma vez Sarai vai na cabeça de Abraão e convence Abraão. E Abraão, irmãos, ele se deita com a serva, e a serva, ela recebe a promessa, uma promessa que não era dela. E o que acontece quando a gente recebe uma promessa que não é da gente? A gente fica cheio. Irmãos, aquela mulher às vezes não está nem preparada. Às vezes a gente não sabe o que aquela mulher estava passando. A gente não sabe o que ela comia. Mas de repente, ela estava gerando um filho no provedor da casa. E logicamente que vai crescer na cabeça. E ela começa o quê? A humilhar a sua senhora. Irmãos, isso nos dias de hoje, nós temos assim, o que acontece? Muitas vezes estão recebendo promessas que não é nossa. Às vezes a gente recebe uma promessa do Senhor, a gente fica tão desesperado que quer a promessa, e a gente começa a apanhar os pés pelas mãos. Às vezes vocês recebem uma promessa que vai pregar, e o outro vem ali e fala assim, não, você vai cantar. E o outro vem ali e fala, não, você vai evangelizar. E o outro vem e fala assim, não, você vai ser apenas um adorador, você vai apenas ficar sentado. E ali você começa a entrar em desespero. Senhor, mas eu tenho uma promessa. Senhor, eu preciso daquela promessa. Olha, eu ouvi aquela promessa. Irmãos, eu quero contar um pequeno testemunho. Quando eu vim para a igreja, eu recebi uma promessa. Deus usou um irmão e falou assim para mim assim, que ele ia me levar para vários lugares. E chegou um irmão e falou assim, você tem o dom do louvor. Eu falei assim, eita glória, então eu vou ser a do louvor. E eu lembro que eu comecei a cantar. Não cantava bem não, irmão, cantava bem mal, mas para mim, Deus ia me usar no louvor. Irmãos, eu com 16 anos eu fui chamada para cantar na cidade de Tietês. Não sei se os irmãos conhecem essa cidade, perto de São Paulo. Se relasse a mão em mim, eu ia explodir de felicidade. E eu me recordo que eu comecei a louvar, só tinha um hino. Então, se me desse 2 oportunidades, eu ia passar vergonha. E eu resolvi pegar aquela promessa. E toda vez que eu pegava o microfone, eu lembro e falava assim, Senhor, parece que eu não gosto de cantar, eu não consigo decorar os hinos. Eu tenho dificuldade de decorar, irmãos, eu tenho muita dificuldade de decorar as coisas. E eu comecei a perguntar para o Senhor, mas será que é isso o meu chamado? Eu queria tanto falar, eu gosto tanto de testemunho, eu acho tão bonita aquelas mulheres que falam na Bíblia. Irmãos, mas vinha aquele irmão e falava assim, olha, mano, Deus vai te levar em grandes lugares. Eu falava, então é no louvor. E eu comecei a louvar, irmãos, eu tinha só um hino, eu não sei se o irmão conhece. É um hino que falava assim, irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Irmãos, então toda igreja que eu ia, eu só podia cantar aquele hino. E eu me recordo que chegou um irmão de São Paulo, e foi ele que achou sentado, e eu fui cantar esse hino. E eu tinha ensaiado outro hino, só que eu não tinha playback, eu tinha playback emprestado. Meus pais me deixaram eu ir na igreja, e meus pais falavam assim que preferia mais eu no mundo do que eu na igreja. E eu me lembro que o pastor me deu a oportunidade e eu fui e louvei. Na segunda vez, irmãos, eu estava ensaiando outro, mas eu não sabia, que era da Mara Lima também, que era Sou eu que já te esperava, sou eu que queria te ver. Irmãos, antes de ensaiar esse hino, só que a moça resolveu não. E Deus usou muito o irmão para falar comigo aquele dia. E eu lembro que estava eu com uma amiga minha. Daí ele falou assim, irmão, vou te dar a oportunidade de novo. Quando eu fui subir no altar, ela falou assim para mim assim, se ele vai te dar a oportunidade, no playback você não canta. Eu falei assim, nossa, mas como que eu vou cantar sem playback? E eu só tinha um hino e tinha um hino dela. E o outro hino, ela falou assim, não, o meu hino você não canta. Então daí nós duas começamos a bater boca, duas meninas começamos a bater boca no altar. E
E ela foi, pegou assim, começou a chamar de Taquara Machado, perto todo mundo da igreja, mas duas, a igreja cheia, e eu batendo boca. E eu peguei, irmãos, e me invitei ali, fui ali, peguei o microfone, falei umas palavras assim, que hoje eu me arrependo da presença do Senhor, no microfone. E eu recebi aquilo que ela me falou. Você nunca mais ouve, porque você tem ponte com a cara rachada. E eu me recordo assim que eu fiquei muito triste. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não vou mais trabalhar para o Senhor. E eu acabei me afastando da igreja. E quando eu voltei para a igreja, em 2010, eu peguei e falei assim para o Senhor, eu faço qualquer coisa, menos cantar. Cantar não. Cantar eu concordo com o Senhor que eu sou mal mesmo. Só que Deus usou o irmão e falou assim para mim assim, irmã, você foi chamada para ficar atrás das cortinas. Eu falei assim, como assim atrás das cortinas? Ela falou assim, nossa, você tem um dom muito bonito. Você vai organizar os cultos, você pode organizar o pregador, só que o seu chamado é ficar sempre atrás das cortinas. Você não tem muito chamado para falar, que você é meia, não tem muita expressão, você fala o que vem na sua cabeça e vai machucar as pessoas. Daí eu virei para ela e falei assim, mas missionária, se for para me subir no público e falar que eles vão ficar ricos, eu não quero. Se for para me sair do público e fazer irmão chorar e ir embora, daí eu quero, porque daí vai ser eu. Daí eu sei que eu vou estar falando a vontade do Senhor, porque eu não quero passar pano. Eu não quero, irmão, chegar aqui e falar que o irmão quer ouvir, porque é tão gostoso a gente escutar e falar, ó, você vai ser isso, ó, você vai ser aquilo, ó, eu vou levar você aos 4 cantos da terra. Eu não quero, irmão, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que primeiro você vai ter que passar um processo. Quantos e quantos na Bíblia precisou passar um processo e não conseguiu resistir pelo processo? Quantos e quantos das vezes de pastores hoje em dia se matando porque não foi preparado no processo? Quantas pessoas estão aí, irmãos, chorando, magoado? Por quê? Porque achou que conseguiu, mas não viveu o processo. Irmãos, eu comecei a ficar atrás das cortinas, como ela pediu. E aí aconteceu um fato muito triste na igreja. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, eu não vou mais adorar o Senhor. Eu cansei, na época o Miguel tinha 4 anos, eu sou só humilhada. Eu já escutei pastores em cima do púlpito falando assim para mim, assim, Deus usa qualquer um menos você. Eu já escutei pastor famoso, como ancião, falando assim, você é curva de rio, em volta de você só para o que não presta. Então eu prefiro ficar em volta do que não presta, que eu quero isso para a minha vida. Irmãos, eu parei de fazer a obra do Senhor, e eu acho que o preço que a gente paga quando não faz a obra do Senhor é tão caro, é tão dolorido. Tudo por uma palavra de desânimo, uma palavra, irmãos, que eu não estava preparada ali para gerar, uma palavra que uma pessoa pôs para mim, achando que ali ia trazer minha felicidade, uma palavra que a gente acha assim, eu preciso daquela palavra, Senhor, o diabo também ouve, Senhor, eu vou chegar lá na igreja, fala isso que eu quero ouvir, eu preciso ouvir isso que eu quero ouvir. Em 2013, irmão, eu parei de fazer a vontade do Senhor. Eu chegava na igreja, eu sentava no último banco, eu nem sentava no primeiro banco, eu tinha medo de ter oportunidade. E eu lembro que toda vez que uma pessoa ia cantar, eu chorava muito. E eu ia na igreja, eu acho que eu ia na igreja só para começar a chorar. Só que aconteceu que eu comecei a chegar um tempo na igreja, que foi propagar quando ela foge do deserto, quando ela começa a ser humilhada. Eu cheguei um tempo na igreja que eu não sentia a presença de Deus. Eu acho que cada um aqui que passou pelo processo já chegou aqui na igreja com aquele vazio, com aquela vontade de ir embora, que você olha no relógio e fala assim, Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, aqui não é meu lugar. E eu me lembro que uma vez chegou um pastor e ele falou assim para mim assim, irmão, Deus quando vai fazer uma obra, ele faz um silêncio, o silêncio dele é tão dolorido. O silêncio dele, irmão, às vezes acaba com a gente, porque você pensa assim, Senhor, tu esqueceu de mim. Mas ele me falou assim, o Senhor, quando ele está em silêncio, é porque ele está
E ele falou assim: quando um pintor ou um artista ele está fazendo uma obra, você nunca chega a ver a obra dele, ele sempre joga um pano branco. E aquele pano branco é sempre no final, na inauguração, que ele mostra. Irmãos, eu confesso que eu falei assim: gente, eu não estou entendendo nada que esse homem fala. Que pano branco é esse? E passou um tempo, irmão, e eu fiquei firme na minha promessa que eu não ia mais fazer vontade do Senhor. Passou um tempo, minha patroa me chamou, ela pegou e falou assim para mim assim, eu fiquei sem entender, ela pegou e falou assim para mim assim: o que você acha de árvore? Eu falei assim: eu gosto do ipê, o ipê é tão bonito, colorido. E eu lembro que a Márcia falou assim para mim assim: mas o pé de ipê, ele não recebe pedrada. Daí eu falei assim: por quê? Ela falou assim: não, só a árvore que dá fruto. Irmão, só a árvore que dá manga, que você taca pedra para cair, laranja que você taca pedra. A árvore que dá fruto, ela ganha pedrada. A árvore que não faz nada, ela não precisa da pedra, ela só é bonita. Às vezes, irmão, você vê aquela pessoa bonita ali, falando assim: nossa, olha como a vida dela é perfeita, não acontece nada com ela, e eu venho aqui, sou humilhada, muitas vezes saio daqui chorando, humilhada. Irmãos, o Senhor, ele não quer a bonita, ele quer aquela uva que dá fruto, aquele pezinho feio, que às vezes está carregado e não está aguentando. E eu continuei firme no meu processo. Eu não estava preparada para gerar aquilo. Eu estava, acho que assim, igual a H. Comecei a achar que quando a gente tem um pequeno poder na igreja, a gente acha que a gente é melhor que todo mundo, né? Eu confesso aos irmãos até que quando eu comecei mesmo, que comecei a dar os jovens para mim, a gente se sente até o ego da gente maior. Ó, eu posso, você não. Eu tenho, você não. Eu mando, você obedece. Irmãos, isso é o quê? Não estava preparada. Vamos para o deserto, vamos ficar. E em 2013, irmãos, o Senhor começou a apertar eu, e eu firme na minha palavra. Eu não vou fazer vontade do Senhor. Eu não vou fazer vontade de Deus que me maltrata. Irmãos, quantas e quantas vezes a gente acha melhor ficar no mundo do que dentro da igreja. A igreja faz a gente chorar mais do que o mundo. O mundo, ele te dá tapa na cara, mas ao mesmo tempo ele vem e te consola. A igreja, às vezes, ele te dá um tapa na cara e vira as costas. Ninguém quer saber se você está chorando, se você está bem, como você está. Eles acham assim: ela está forte, ela tem alicerce. Não, irmão. E o Senhor começou a falar no meu coração. Eu tinha saído da escolinha. E o Senhor começou a falar no meu coração: volta da onde eu te tirei. Volta. Se humilha dentro da igreja. Volta para onde eu te tirei. E eu falava assim para o Senhor: Senhor, eu não vou criar mais raiz. Irmãos, eu dobrava o joelho para orar e eu só chorava. Eu falava assim: eu não vou criar raiz, eu não vou criar raiz, eu não vou entrar numa igreja, eu não vou firmar numa igreja, eu não vou criar raiz. Eu comecei aqui igual que de macaco, pulando de galho em galho. Eu ia para uma igreja, quando o pastor me pegava muito, eu corria para outra igreja, o pastor pegava muito, eu corria para outra igreja. E o Senhor começou: volta para trás, e eu não volto. Quando foi hoje, 7 de outubro de 2007, eu tive um sonho, 15 dias antes. Eu sonhei que a minha casa pegava fogo. E o Senhor falou no meu coração assim: volta para trás, faz o meu querer. E eu peguei e fui na casa do missionário e falei assim: olha, eu tive um sonho estranho. Eu sonhei que eu perdia tudo, que eu ficava sem nada. Só que nesse meu sonho, o Miguel estava dentro, o Miguel queimava na casa. E essa moça, ela falou para mim assim: mas olha, eu fiquei arrepiada, vamos orar pela vida do Miguel. E eu me lembro que aquela vizinha, ela falou assim: Senhor,
faz almoço para mim, que daqui 10 minutos eu volto, já era 10 horas. Daqui a 10 minutos eu volto, se o almoço não estiver pronto, eu vou bater no cedo. E ela falou assim, tá bom. E eu falei assim para ela, assim, você toma cuidado com o Miguel. Ela falou assim, tá. Irmãos, eu fui trabalhar, eu tô o tempo de eu chegar na malharia. Chegou uma pessoa perto de mim e falou assim, a sua casa está pegando fogo. Eu me lembro assim que eu comecei a chorar, eu comecei a gritar, pelo amor de Deus, pode tirar o Miguel, porque meu sonho ele estava não saía da casa. Irmãos, eu desci o morro correndo, tinha muita gente na frente da minha casa. E eu me lembro assim que eu entrei em desespero, porque eu queria entrar na casa, porque no meu sonho ele estava na casa. E eu falo assim que a imagem que eu tenho até hoje é dele do outro lado do rio, com duas meias na mão, falando assim para mim, mãe, olha que eu tirei da casa. Eu olhei para ele assim, que bom, Miguel. E ele olhou para minha cara, irmão, ele é alérgico à lactose. Ele olhou para minha cara e falou assim para mim, mãe, a mulher está me dando bolacha, eu posso comer? Eu falei assim, Miguel, você pode comer qualquer coisa. A mãe vai deixar você comer qualquer coisa, porque eu creio que o Senhor teve misericórdia de mim. Irmãos, eu fiz socar a roupa no corpo e um par de meia que o Miguel tirou da casa na hora que ele saiu correndo. Ele saiu correndo de shortinho, que ele estava dormindo. E se ele salvou o material escolar, né, irmão? Ele foi lá e salvou só um par de meia. E a primeira coisa que ele falou para mim foi, mãe, hoje não vai dar para mim para a escola, tá? Porque queimou o material subindo, né? Irmãos, eu lembro que eu chorei muito aquele dia. E eu perguntava assim, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Senhor, só porque eu não quero fazer seu querer, o que eu vou fazer? Senhor, eu estou com 5 crianças, eu não tenho para onde ir. Irmãos, eu lembro que eu sentei numa esquina e eu tenho crise de riso quando eu fico nervosa. E eu vinha e vinha um irmão e falava assim para mim, irmão, Cedraque, Mesaque e Abednego. Eu falei assim, olha, eu quero escutar. Irmã, lá no Jordão, da Cória, irmão, eu não quero ouvir. E ela vinha assim, irmão, Jó, irmão, eu não quero ouvir Jó. Eu não quero ouvir nada. Eu quero ficar apenas em silêncio. Me deixa quieta. E eu acabei sendo presa, porque como eu não estava agitada, eles acharam que eu tinha tacado fogo na casa. Porque quando eu vi que todos eles estavam vendo, eu comecei a ter crise de riso. Daí eu fui até a delegacia. Fiquei acho que a tarde inteira tentando me explicar como que a casa pegou fogo e eu estava rindo daquele jeito. Irmãos, mas ninguém estava entendendo que eu estava rindo porque eu estava aliviada, porque meus filhos estavam salvos. Eu tinha perdido tudo, eu estava com a roupa do corpo, mas meus filhos estavam salvos. Irmãos, eu não tinha para onde dormir aquela noite dos 5. Eu me recordo assim que na delegacia eu estava com a Gabriela, com a Dani e com a Laura. Elas falavam assim para mim, a Laura falava assim para mim, mãe, você não merece isso. E eu falava assim, eu sei que eu estou passando. Eu sei que eu estou passando. Ela falava assim, mãe, mas pensa bem, porque eu já tinha conversado com ela. Ela falou assim, mãe, mas você pensa bem, que quando você vai para a igreja sempre acontece alguma coisa ruim. Eu falei assim, eu sei que eu estou passando. Está chorando? A gente sabe o que a gente está passando, a gente sabe onde que dói. E a gente às vezes não quer saber de voltar não, irmão. E eu me recordo que aquele dia nós dormimos 15 dias na casa da minha mãe. A minha mãe falou para mim assim que não tinha condições de ficar, porque eram 5 crianças bem abençoadas. Essa mãe agitada, imagina os filhos, né, irmão? Daí eu peguei e fiquei 15 dias, irmão. 15 dias. Eu lembro que na madrugada eu comecei a chorar, falando para Deus assim, por que ele estava fazendo aquilo comigo? Que eu não estava aguentando mais. Se ele tirasse a minha vida, às vezes os meus filhos iam ter misericórdia, alguém ia adotar eles bem. E eu me recordo assim que eu chorei muito aquela madrugada, chorei muito sem eles verem, deitado com 5 no colchão. E todo eles falavam assim para mim assim, não mãe, nós vamos fazer isso para ajudar você. Não mãe, nós vamos fazer aquilo. Eu falava assim, vocês não têm obrigação, eu tenho. Irmãos, eu comecei a andar sem rumo. Quando a gente anda sem rumo, sem beira, pela honra e glória do Senhor, para um homem na minha frente falou assim para mim assim, ó, eu fui levar um tricô para você não está costurando? Eu falei assim, não, eu não estou costurando, aconteceu um acidente, na minha cabeça estava assim, um homem burro, passou em frente da minha casa, estou queimado. E ele pegou e falou assim para mim assim, não, é por causa que eu tenho umas blusas para costurar, e eu queria que você costurasse.
E eu olhei para a cara dele e falei assim: ai, eu vou pegar para costurar assim. Você me dá um tempo que eu vou comprar uma máquina de costura. Ele pegou e falou assim para mim assim: mas máquina? Não, vamos fazer assim, eu vou te dar uma overlock e uma reta e vou te dar um ano para você me pagar. Você trabalha para mim. Eu peguei e falei assim: eu aceito. Daí ele falou assim para mim assim: e eu vou levar umas coisas na sua casa. Eu falei assim: ai, eu também aceito, porque eu não tenho pão. E eu falei para ele assim: irmão, eu não tenho nem que vou dar comida para eles. Irmão, e esse homem era judeu. Depois que eu me descobri, e ele sempre implicava muito pelo ser evangélico. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Deus usa aquele homem, irmão, ele levou até chapinha no secador para minhas meninas. Ele falava assim para mim assim: não, eu vou levar uma televisão para as crianças. Ele chegava em casa, eu estava costurando, eu estava morando na casa da minha mãe, costurava na frente da escolinha ali. Ele falava assim: aqui que a menina tem? Eu falei assim: aqui tem uma chapinha, então vou trazer uma chapinha. Você vê como que Deus é maravilhoso. Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. E menos de uma semana, irmão, eu tinha 12 geladeiras, 2 televisão, 2. Tudo que eu perdi, Deus foi dando em dobro. E o Senhor vinha e falava assim para mim assim: volta para a igreja. Eu falava assim: não volto. Eu não vou voltar para a igreja. Irmãos, eu fiquei 1 ano aí fora da igreja. Nesse 1 ano não foi nenhum irmão me visitar. A minha casa pegou fogo. Eu recebi doações de pessoas ateu, católico, tudo, menos os evangélicos. Irmão, não foi nenhum irmão falar assim para mim assim: irmão, vai passar, é uma fase. Irmão, isso aí vai passar. Isso aí, pela honra e glória do Senhor, não tem nenhum irmão. E eu perguntava para o Senhor: que Deus é esse? Que Deus é esse do abandono? Que Deus é esse que fala que ama e judia da gente ao mesmo tempo? Que Deus é esse que nos adora e nos abandona ao mesmo tempo? Que às vezes a gente está chorando e apenas você quer um abraço e não tem. Quando foi, eu estava começando a me ficar firme, acontece outra tragédia. Eu falo assim que na Bíblia o número 7 é perfeição. Para nós, assim, foi um dia triste. Quando foi 7 de dezembro, o pai da minha menina morre, uma morte trágica. E minhas meninas viram para mim assim, mesmo elas dando fraca, elas iam para a igreja, elas falavam assim para mim: Deus é esse. O pai foi. Irmãos, eu me lembro que quando o pai da minha filha foi, o dia que eu cheguei no caixão, eu queria bater nele. Eu comecei a chorar e falava assim para ele assim: seu traidor, você devia ter deixado eu ir. O que eu vou fazer com essas meninas agora? Elas vão começar a dar trabalho, elas não vão me respeitar, elas vão sair da igreja, elas já estão saindo da igreja, eu não vou conseguir suportar, eu não estou aguentando. E eu lembro assim que todo mundo achava que eu estava chorando de emoção pela morte dele. Irmãos, eu estava chorando de raiva dele mesmo. Ele foi tão traidor e me abandonar naquele momento tão difícil que eu precisava. Mas mesmo assim, eu achei que eu não precisava do Senhor. Mas mesmo assim, eu achei que eu podia fazer meu destino. Mas mesmo assim, eu achei que o Senhor, que eu podia fazer meu querer. Eu não precisava do Senhor. Eu era assim, todo mundo conhecia, todo mundo tinha medo. Nós, quando foi em 2017, 2016, eu não sei o que acontece. O Miguel ele acorda andando. Olha quando eu fui, irmão, Aparecida do Norte. O Miguel ele vai bem, Aparecida do Norte. Quando chega no meio do caminho, ele começa a vomitar. Ele me pega, irmão, me toma 1 litro de Danone, brincando com um amigo dele. E chega no Aparecida do Norte, eu comecei a correr atrás do hospital com esse menino, não achava o hospital. Nós íamos da Aparecida do Norte aqui com a febre do Miguel dentro do ônibus, ninguém conseguia baixar a febre dele. E do jeito que o motorista chegou, nós já levamos ele para o hospital. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, nós colocamos o Miguel de pé, o Miguel não anda. Eu comecei a entrar em desespero. Eu comecei a perguntar ao Senhor por que o Miguel não estava andando. Irmãos, eu levei o Miguel para o hospital. O médico falou assim que não sabia como deu uma parada cardíaca no Miguel, porque geralmente deu um negócio nele lá que deu 956. Ele falou assim que 1000 uma pessoa muita matava, mas ele não sabia por que não tinha dado uma ataque no Miguel e queria descobrir.
eu me lembro que eu comecei a questionar Deus. E o Miguel, ele jogava bola. E ele falava assim para mim assim: eu quero andar para mim jogar bola. O Miguel, irmãos, ele ficou pele e osso, daí via só as costelas dele. E ele tinha 8 anos. Eu perguntava para o Senhor: Senhor, por que você está fazendo isso comigo? E ele não. Ele é promessa do Senhor. Ele, o Senhor me prometeu. Como que eu vou fazer isso, irmãos? Eu levava no médico. Você pegava esse menino de pé, ele não andava. Os médicos faziam os exames, falavam que não sabiam o motivo que esse menino não andava. E você tinha que carregar ele, dar banho nele, tratar dele como se fosse um bebezinho. Você entrava em desespero, dava aquela crise de convulsão nele, você corria com ele. Eu fui entrando em desespero, perguntando para o Senhor por quê. Ele: não, pai, faz comigo. E a minha menina falava assim: mãe, o Senhor vai tocar no que mais você ama, vai começar a tocar em nós. Eu tenho uma menina que me apavorava. Irmãos, eu comecei a chorar e perguntando para o Senhor: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ele: não, pai. Irmãos, eu comecei a levar ele para fazer tratamento em Pouso Alegre. E eu comecei a voltar para a igreja. Comecei a voltar para a igreja aos poucos. E eu, toda vez que eu ia para a igreja, eu falava assim: ele: não, faz comigo, pai, tira eu. Se for para mim ver o sofrimento dos meus filhos, eu não quero estar aqui. E quando foi em 2018 que eu mudei aqui para as Casinhas, um dia nós estávamos passando por essa igreja, o Miguel chamava aqui de fazendinha. Ele pegou e falou assim para mim: mãe, tem uma fazendinha ali, vamos na fazendinha? Chegava aqui, era o pastor César. E eu sentei no fundo com ele, ele já estava começando a melhorar. E eu comecei a orar. E o pastor César pegou e falou assim: porque assim, começa a fazer o querer do Senhor. Você não quer ver melhor? Começa a gerar. Começa a fazer o querer dele, se consegue. E ele falou assim para mim assim, e eu vejo, e o dia que eu vim, eu sempre gostei de preto. Ele falou para mim assim: eu vejo você entrando dentro da minha igreja, uma Bíblia cor-de-rosa, fazendo um convite. Irmãos, eu lembro assim que eu olhei para ele e falei assim: amém. Mas no meu pensamento eu falei assim: muito rosa eu gosto. Rosa cor-de-rosa? Como que eu vou comprar uma Bíblia rosa? Irmãos, e aos poucos eu comecei a vir com o caminho do Senhor. Eu comecei a trazer o Miguel, ele começou a melhorar. Acho que no mesmo ano ele começou a jogar bola de novo. E eu comecei a vir fazer a vontade do Senhor. Quando foi em 2018, eu cheguei no Mauri, nós já estávamos namorando. Um dia eu saí da igreja chorando, porque eu tinha vergonha de falar para o Mauri que eu queria casar para ficar certo na igreja. E o Mauri perguntou para mim: por que você chora? Eu falei assim: eu queria ficar certinho. E eu fui ao culto de Santa Ceia hoje. O Mauri falou assim: não, vamos casar. O problema é casar, vamos casar. E eu casei, irmão. E eu comecei a buscar o Senhor nas madrugadas. O Senhor falava assim: faz o meu querer, faz a minha vontade. Estão falando que você não é capaz, mas você é capaz. Irmãos, às vezes você acha que o Senhor usa outra pessoa para falar que você não. O Senhor usa a si próprio. Ele apenas usa outra pessoa para te confirmar. Às vezes você fala assim, às vezes Deus coloca no seu coração uma palavra, às vezes você fala assim: isso aqui não é para mim, isso aqui não é de Deus, não. E de repente chega aquele irmão e fala assim: esse irmão é isso, isso e isso. O Senhor, ele fala conosco também. A gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor. Não é fácil ouvir a voz do Senhor. É dolorido. Às vezes a gente fica triste quando a gente quer uma coisa, o Senhor fala não. Às vezes a gente sofre com alguma coisa, o Senhor fala não. Mas é o processo. Hoje, irmãos, hoje eu brinquei com a irmã crente que eu não saio, se quiser me tire. Eu até brinquei com a irmã crente porque hoje a gente leva tanta pedrada. Hoje a gente leva tanto tapa na cara. E você fala assim: mas como assim? Nós somos pouca gente. Não, irmão, quando Deus não usa o inimigo, ele manda o secretário dele. Às vezes você nem vê que você magoou aquela pessoa, você não vigiou, você não está preparado. Às vezes a gente acha que a gente está preparado para estar aqui em cima falando a palavra do Senhor. Não, se você não está aqui porque não é seu tempo. Às vezes, se o Senhor me usasse com 16 anos, eu estaria falando em gíria aqui em cima. Não estaria buscando ao Senhor, o Senhor sabendo me moderar minhas palavras, do jeito que eu falo. Às vezes você fala assim: Senhor, olha, eu tenho uma promessa que eu vou viajar aos 4
eu conversando com meu pai, eu estava falando com meu pai como o mundo está perdido. Quando eu não sou tão velha, eu tenho 45 anos, no meu tempo, você não via duas mulheres na rua. Você não via. Hoje em dia, você abre a porta de casa, você fica traumatizado. Você sabia antigamente que existia, mas a gente tampava o sol com a peneira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, meu pai me falou uma frase esses dias atrás, que nós estamos vivendo num tempo para o homem falar que o homem vai ser vergonhoso. Vai ser assim, vai ser igual o mico leão dourado. Vai ser uma espécie de extinção. Porque estão abrindo igrejas, irmãos, para homem sexual e para mulher. Você vai ver assim, você fica besta de ver. O Senhor, Ele não quer isso. Ele quer aquela pessoa humilde de antigamente. Aquela pessoa que chega na presença dEle, que chora, que implora, que se humilha, que leva tapa na cara. Ai, mas hoje em dia você não pode falar que tem processo. Não vamos receber esse processo. Hoje em dia a gente não pode falar nada, porque tudo vira processo. Até eu fiquei sabendo que até aqui na igreja, qualquer coisa assim, entre os cristãos, se você falar alguma coisa que desagrade, pode virar processo. Irmãos, às vezes você levar um chacoalhão, ó irmão, acorda. O que você está fazendo na tua vida? Isso não é o querer do Senhor. O Senhor quer mais de você, o Senhor precisa mais de você. Isso aí não é vergonhoso. Isso aí é processo. Irmãos, o Senhor, Ele não precisa disso, Ele precisa de guerreiros. E eu acredito que cada um que está aqui foi chamado como guerreiros, que está na frente da batalha. Irmãos, a gente passa pelo deserto. Eu não sei se tem alguém que está vivendo esse momento do silêncio, da angústia, de querer saber o certo ou o errado. Mas eu acredito que todo mundo que tem a promessa do Senhor, que todo mundo tem o querer do Senhor, ele passa por isso. Porque tem que passar por isso para saber como que vai levar paulado na frente. Às vezes você é humilhado, que você chega aqui, você não tem aquela oportunidade, mas eu treinei para essa oportunidade, eu não tive. Irmãos, Deus está levando você lá para frente. Quando você estiver naquele lugar lá, você não tem oportunidade, você fala assim, oh glória, oh Senhor. Tem vezes, irmão, que a gente quer vir aqui na igreja só para ouvir. É tão gostoso quando você chega aqui e o Senhor começa a falar através dos louvores, e vem a palavra. É coisa tão pequena, é tão coisa tão humilde, mas você sente a presença do Senhor. Quando a gente vem para a igreja, a gente está tão afobado para fazer a vontade do Senhor, está vivendo tanto aquele primeiro amor. Você não escuta a voz do Senhor, você não escuta o querer do Senhor. Você quer sair, você quer desanimar, você chora, você fala assim, Senhor, eu não estou aguentando, ei, mas vai para frente. Ei, olha você lá na frente. Olha, irmão, se eu tivesse a sabedoria que eu tivesse hoje, com 16 anos, olha, eu não tinha passado a metade que eu passei. Mas também não julgo o Senhor, porque se eu passei é porque eu precisava passar e eu aprendi com meus erros. Pode ser que até hoje a gente erre, porque são carnais. Até hoje a gente peca, irmão, mas a gente está vendo a vontade do Senhor. A gente está querendo fazer a vontade do Senhor. A gente às vezes, irmão, é tão triste, mas é tão triste quando uma pessoa chega assim, fica esperando uma coisa que não é o tempo dela. Fica esperando assim, vamos fazer teologia, vamos comprar carteirinha. Irmãos, às vezes eu já cheguei a perguntar para o Senhor se carteirinha, cargo na igreja, é passaporte do céu. Porque muitos são chamados, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Irmãos, está aqui, não é porque eu quero estar aqui, não, eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. Se eu falar alguma palavra que machucou o irmão vai estar sabendo que é o Senhor que colocou. Eu não vou estar falando da minha vontade, mas eu estou falando do Senhor. Às vezes a gente se machuca, eu falo assim, aquele irmão sobe lá, porque eu fiz teologia. Eu sei como que foi no tempo de Abraão, e nem era Abraão. E essa parte que ela estava é Abraão. Irmãos, o Senhor não quer isso. Ele quer aquele humilde de coração. Aquele crente, eu gosto muito do pastor Marcos Luciano, que fala assim,
dente da boca. Eu lembro muito da minha avó com chinelinha havaiana dela arrastando, com aquele cabelinho todo branco. O Senhor, Ele precisa disso, de humildade. Irmãos, Ele não precisa de pessoas pobres na igreja, porque humildade não é pobreza. Ele precisa de pessoas humildes, pessoas que cheguem nele. Senhor, eu sou dependente. Senhor, eu preciso. Senhor, eu não sou capaz de fazer, Senhor. Senhor, o povo está achando que eu posso, mas eu não posso. Senhor, eu sou pequeno, mas eu sei que o Senhor me capacita. Senhor, eu sei que sem Ti eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu preciso de Ti a cada momento. Eu acho tão engraçado que a maioria dos hinos é que eu cresço, que o Senhor cresça e eu diminua. Não é isso, irmão, que está acontecendo. Eu só estou vendo o crente crescer. Eu estou crescendo, eu quero crescer. Não. Nós fazemos festas, mas nós não celebramos na festa. Nós não chegamos no Espírito Santo de Deus e falamos assim: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Faça o teu querer. Espírito Santo de Deus, venha falar no meu coração. Eu preciso ouvir tua voz. Senhor, que eu venha chorar na tua presença. Senhor, eu não me importo para o irmão do lado. Irmão, se o irmão do lado tiver, vem você chorar, pega na mão dele, irmão, vamos chorar junto. Vamos rasgar nosso coração na presença do Senhor, que Ele quer isso. Irmãos, Ele não quer uma pessoa que apenas fala assim: ó, eu consegui a minha promessa. Não, Ele quer uma pessoa humilde, uma pessoa que chore por Ele. Eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra, que os irmãos ponham no coração essa palavra, que seja mais assim, chegue na presença do Senhor e chore, se valorize mais, se adore mais. Eu gostaria de pedir para os irmãos se pôr de pé. Vou estar cantando um hino antes de encerrar. Irmãos, saiu totalmente do contexto, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu tenho TDAH, eu sou muito de decorar as coisas. Aí a gente fica ali, mas quando a gente chega, o Senhor fala: não, é do meu querer. Eu gostaria de estar chamando o Lucas para tocar bateria. Eu vou estar cantando um hino muito conhecido, os irmãos. Irmãos, é um hino que chama-se O Mover do Espírito. Eu queria pedir para cada irmão para curvar a cabeça e refletir, porque, irmãos, a gente está mais preocupado do que os outros pensam sobre a gente do que a gente mesmo. A gente está mais preocupado nesse tempo em ser do que adorar. Eu gostaria de estar chamando a irmã Carol para estar ajudando, né? Amém?